Oi, Maurício. Entrou. Pronto. Oi, Maurício. Tá me ouvindo? Peraí. Que beleza. Eu acho que. Eu acho que sim. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu acho que se você botar o fone vai ficar melhor. Ah, tá. Melhorou? Melhorou. Ah, então. Tudo bom? Tudo bem. Que beleza falar com você, assistir aos seus programas e vi que Ah, e fiquei muito orgulhoso porque vi que você só fala com gente batuta. Então, então me senti incluído na lista dos batutas. que bom. Ah, E assim, depois de muitas idas e vindas, né? Muitas trocas de e-mail, né? isso. Desculpa o atraso, é que teve realmente esse casal de senhores, estão juntos há 37 anos e resolveram casar assim repentinamente, depois de passar 37 anos considerando essa possibilidade. E aí agora resolveram casar repentinamente. Eu tive que cancelar o nosso outro encontro, mas desculpa, Não, sem agora problema. tá tudo bem. Sem o menor problema. Ah, Primeiro, eu gostaria, assim, de agradecer a sua presença aqui, de ter aceito o convite, porque, assim, você está aí direto de Paris, né? E, assim, o fuso horário é diferente. E você ter aceitado, assim, logo de pronto o convite, porque eu tenho uma coisa, assim, curiosa, por conta do seu livro, né? Até você no direct mandou assim, nossa, eu não, você associou o carnaval, né? Eu não sabia disso e tal, como é que poderia ser feito? Porque foi engraçado, assim. Eu não ia estudar a escola, que é o Império da Tijuca, agora, né? Quando a hum, gente estudou o clube. Eu ia estudar depois. Eu estava com outro enredo na cabeça. Só que eu fui à livraria. E hum, aí eu entrei e vi o seu livro assim, estava em pé, né? E eu vou te falar, o que me chamou a atenção foi o título, foi o Cafeína, hum, porque eu sou amante de café, uhum, né? que não E é, né? aí eu entrei, eu peguei o seu livro e comecei a folhear e assim também me chamou a atenção a questão da Belle Époque, né? Uhum, Porque eu estudei isso na UERJ, na minha pós, o Rio de Janeiro e etc. Então foram duas coisas que me chamaram a atenção. O título, por eu gostar de café, e a Belle Époque. E aí eu falei assim, vou levar, vou comprar e vou levar. E aí eu comecei a ler o seu livro. Eu falei assim, eu acho que eu vou mudar o enredo para ser estudado. Não vai ser o que eu pensava. Eu vou fazer o Império da Tijuca de 2019, que foi o Vale do Café. Né? Eles falaram sobre o Império do Café, o Vale da Esperança. E o uhum, seu livro fala um pouco sobre o Vale do Paraíba, né? Aquela coisa do isso. café. E aí eu resolvi fazer isso, né? Mas essa pequena introdução, só para justificar por que, que eu usei o seu livro, e encaixou muito bem na aula, no enredo. E teve até sorteio, tá? Teve até sorteio Que ótimo. entre os membros. E foi muito legal. E foi muito legal. E aí eu fiz todo, eu coloquei grão de café junto com o Ah, livro excelente, para entregar aos membros, enfim. Aí já excelente. falei demais. Agora passa a bola para você. Não, obrigado pelo convite, sinceramente. Como eu falei para você, eu assisti os programas que você faz e você só fala realmente com gente batuta. Então, me sinto muito orgulhoso de entrar nesse grupo de batutas aí, de gente que entende muito da história das escolas de samba, dos enredos, né? Que eu gosto, mas eu confesso a você que eu gosto como turista.
Sou carioca, já desfilei, mas não tenho grande conhecimento das escolas de samba do Rio de Janeiro. Sou portelense, pelo menos isso. Hum, Tem uma escola definida. Mas, e não sabia desse enredo do café de 2019, porque o que é interessante é que eu bati o ponto final de Cafeína em 2016. O livro só foi lançado em 2020, porque o mercado editorial estava em crise, né? A gente teve muito problema, e depois demorou algum tempo para o livro chegar às livrarias. Então eu não sabia desse enredo do café em 2019, que na verdade sim, o livro fala de Vassouras e fala do Vale do Paraíba, dessa conexão muito importante que existia, né? Dos barões do café do Vale do Paraíba, que ganhavam dinheiro com escravos lá no Vale do Paraíba para gastar dinheiro em Paris, né? exatamente. Isso é o que faziam, né? Era o chamado barão ausente, na verdade. Porque né, já no final do século XIX, a grande maioria deles morava no Rio de Janeiro, não morava em Vassouras, né? Eles tinham as fazendas em Vassouras, fazendas no Vale do Paraíba, mas eles ficavam mesmo no Rio de Janeiro ou em Paris. Ficavam uma perna lá, outra cá, né? E é engraçado que essa tendência do café brasileiro com Paris continua depois com o período republicano. Eu acho que fica até mais acentuado, porque aí você tem os grandes milionários paulistas que vêm para São Paulo com dinheiro, que vêm para Paris com dinheiro do café, né? Entre eles, Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, né? Sim. Por exemplo, que vieram passear em Paris, que passaram grandes temporadas em Paris, e a Tarsila, o dinheiro da Tarsila era do café, era cafeína. E você cita também o Santos Dumont, né? Também Com certeza, com certeza. que o pai. O... Só um instantinho, Maurício, eu vou aqui ver porque eu acho que seu áudio, assim, eu não sei se você está com o seu microfone plugado, mas eu estou ouvindo você, parece que é assim, pelo celular sem o fone. Ah, não, tá tudo. Melhorou? Melhorou? Diferença? Não. Eu não escuto você no meu fone. Eu vou tirar aqui o meu Tá, fone rapidinho e vou recolocar. tá. Perguntar. Agora Ó, sim, agora foi? rolou, Então tá. rolou. Assim, eu tenho muita coisa para te perguntar, né? Primeiro que eu adorei o livro. Assim, o livro é uma leitura muito fluida. Uhum. Eu vi várias cenas do livro, assim, onde eu pude identificar coisas que aqui no Rio, e estudando o Rio de Janeiro, a gente sabe, né? Então, você tem uma cena, depois mais à frente a gente vai falar sobre isso, que eu vou perguntar a você, que me lembrou muito João do Rio, Hum. né? Mas eu não quero dar spoiler antes, porque ainda tem outras perguntas Ah, antes. E aí eu queria perguntar a você isso. Como foi como você chegou em Cafeína? Eu sei que você escreveu Brasil nas ruas de Paris, né? Que talvez essa pesquisa tenha ajudado muito para o Cafeína, né? com certeza. E por que você quis falar de cafeína? E eu sei que depois vai ter outros dois livros a respeito de outras substâncias. Não sei se você já mudou a ideia, assim, mas eu vi no Continua, Paulo continua. Resulti, Tá, no Paulo Resulti na live. E aí, por que falar de cafeína? Porque você também é um amante do café? Não, na verdade foi o seguinte: quando eu escrevi A História do Brasil nas Ruas de Paris, que foi um livro muito grande, foi um livro que levou 3 anos de pesquisa, e eu tinha uma pauta, eu tinha um briefing, que era o seguinte: eu queria personagens brasileiros da história do Brasil que tivessem deixado um legado na França, que Uhum. tivessem feito diferença em Paris, na sua época, né? E junto aos seus pares da época. E eu descobri, na minha pesquisa aqui em Paris, nas bibliotecas, na embaixada, 35 brasileiros que se encaixavam mais ou menos nisso, né? Num período de 200 anos, desde a independência do Brasil até agora. E eu, claro, não podia botar 35 brasileiros no livro, porque ia virar uma lista de nomes, em vez de ser uma coisa mais aprofundada, mais interessante. Então eu escolhi só 7 nomes,
incluindo Santos Dumont, Villa-Lobos, Oscar Niemeyer, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Lúcio Costa e os positivistas. Escolhi esses 7 porque todos eles tinham bastante substância e dariam capítulos bem interessantes para contar a história do que os brasileiros fizeram em Paris. Mas eu tinha, fora desse grupo, eu tinha pessoas interessantes que fizeram coisas interessantes em Paris, mas que eu não tinha documentação suficiente para escrever um capítulo inteiro. Eu não tinha referências historiográficas desses personagens, né? E um desses personagens interessantíssimos é um barão do Vale do Paraíba, que eu prefiro não citar o nome porque ele existe de fato, a família dele é uma família importantíssima no Brasil ainda hoje, né? Já está na 4ª ou 5ª geração depois dele, mas não deixam de ser pessoas importantes. E eu troquei o nome dele no livro, porque ele construiu aqui em Paris uma torrefação de café. E quando a gente fala em torrefação de café, você pode pensar uma lojinha, porque pode ser uma lojinha de torrefação de café, mas não era. Era uma torrefação industrial gigantesca, que existe até hoje aqui no subúrbio de Paris, nesse bairro chamado Levallois-Perret, né? É um prédio lindíssimo do século XIX, tombado pelo patrimônio histórico da França, né? E você tem um painel de azulejo verde e amarelo do lado de fora do prédio, com um cafeeiro. Então, eu queria contar a história desse prédio, eu queria revelar esse prédio para o leitor brasileiro. Olha só que interessante que um brasileiro construiu em Paris no século XIX, e ninguém sabe disso, ninguém fala disso. Mas eu não tinha substância historiográfica, porque esse barão, ele nunca fez parte da política. Ele era muito rico, mas ele não estava nem aí para a política no Brasil. Então, você não encontra nada sobre ele nos livros históricos, a não ser uma menção do nome dele, porque ele era um dos grandes barões do Vale do Paraíba. Mas o nome é mencionado, mas não diz exatamente o que ele fazia. Então, eu descobri alguns livros escritos pela própria família, e baseado nesses livros, eu criei esse personagem que é meio fictício, meio real, que é o Lopes Carvalho, né? Que é o Barão Lopes Carvalho, né? Filho do Barão Ibirapiranga, lá da cidade, né? Que é a minha sucupira, eu costumo dizer. Você sabia que eu fui procurar no Google se existia? Você deve ter encontrado Ibirapitanga. Isso, Ibirapitanga é um município na Bahia, que existe de verdade, né? Isso. O meu é Ibirapiranga. E, na verdade, os dois significam a mesma coisa. Os dois significam pau-brasil. Dependendo da tradução, pitanga ou piranga significa vermelho. Né? Então, por isso, de repente, a fruta, né, se chamar pitanga, a fruta, né? se chama pitanga, porque é vermelho, e daí vem o pau vermelho, que é o pau-brasil, né? E vem no livro também o famoso Barão do Pau Vermelho, que eu não sei se você lembra, mas foi vetado pelo imperador, né? Ele diz, não, Barão do Pau Vermelho não dá. Olha, Maurício, bom, eu fico feliz porque eu tenho um pé de pitanga em casa, então por isso que eu associei a pitanga ao... E aí, assim, tem muitas coisas interessantes no livro e eu queria falar, não sei se já falaram isso para você, mas eu queria falar sobre o Sebastião, né? O personagem, o protagonista do livro. E o nome dele, para mim, é muito curioso, porque é Sebastião Constantino do Rosário. A gente sabe que na época da escravidão tinha essa associação com a Nossa Senhora do Rosário, com os negros, com os escravizados, mas o apelido dele é Tino, né? E você coloca ele sendo estrábico. E aí, eu queria saber, primeiro que Tino a gente já associa a juízo, né? Tino, juízo, né? E aí, me vê assim, estrábico, ok. Por que ele colocou o estrábico? Porque será que o Tino vê as coisas de uma forma diferente? Principalmente quando ele vai para Paris, né? Quando ele sai
da cidade e vai até Paris, fica morando em Paris? Será que ele tem uma percepção do Brasil de uma forma diferente porque ele está fora do Brasil? Então eu fiquei assim, por que escolher um personagem estrábico? Bom, primeiro falar do nome dele, porque, na verdade, existe uma tradição do Rosário, na época também, como nome de órfãos. Né? Órfãos são do Jesus, de Jesus, do Rosário, são nomes cristãos, né? E no caso dele, que ele tinha sido criado por freiras, logo que, né, ele foi doado e depois foi parar na mão do padre, então ele é do Rosário por causa disso, porque ele é órfão. O tino, sim. Tino porque tem duas coisas. Tem a pessoa que tem tino, né? E ele tem tino. Ele não é um desajuizado, né? Mas também tem a ver com destino, né? Porque ele tem um destino completamente inesperado, né? Sim, Ele nunca esperava que a vida dele ia tomar aquele rumo. sim. Agora, os olhos estrábicos, eu acho que é uma característica de você ajudar um pouco o leitor a ver o personagem, mas um pouco só. Né? Porque você tem que dar espaço também para o leitor escrever o livro com você, né? Imaginando o personagem do jeito que ele quiser. Né? E eu geralmente dou pelo menos uma característica marcante para cada personagem, para que o leitor possa completar o resto. Então o Tino, a gente sabe que ele é... Você desapareceu um pouco aí. Não, voltou. Voltou. Então é isso, o Ah, Tino o marcante dele seria ser o estrábico e é um mulato estrábico. Vamos ver. bom, então a minha percepção é de que ele vê as coisas sobre um outro olhar. Bom, então, como você disse que é o leitor para criar, então eu criei, beleza, Ótimo, ótimo. ótimo. Você me ajudou porque eu acho que a literatura é isso. A literatura é essa sinergia entre autor e leitor, né? Ninguém escreve livro para guardar debaixo do colchão. Você quer ser lido. E ao ser lido, o leitor está escrevendo o livro com você de novo. Ele está Verdade. imaginando, né, todas as lacunas de informação que você deixa, porque obviamente você não pode cobrir tudo, o leitor completa essas lacunas. Né? Eu acho isso fascinante. E acho fascinante ouvir a opinião dos leitores como a sua. Agora você viu uma coisa que eu não vi. Né? O estrabismo dele tem a ver com a própria visão de mundo dele. Né? Sim, sim. Você acha que ser jornalista ajudou você na questão da literatura ou não? Muito, Ou, muito. ou na questão da pesquisa? Ou só pela pesquisa? Eu acho que nas duas, porque você desenvolve técnicas de pesquisa como jornalista, né? Mas você como jornalista também você é obrigado a escrever respeitando a norma culta da língua todos os dias. Né? Todo dia você escreve. Então você acaba decorando, você acaba sabendo quase como segunda natureza, né? Aquelas regrinhas básicas da língua. Que você pode ficar em dúvida se você não escrever todo dia. Então, para o jornalista é mais fácil, eu acho, escrever. Outro dia, uma pessoa no Facebook também me perguntou isso. Mas todo autor diz que é jornalista. Eu falei, porque na verdade ser jornalista ajuda. Ajuda a escrever. Pela prática da escrita, pela prática diária da escrita, respeitando a norma culta da língua. Porque, Luzia, você sabe, né? Não dá para ficar lendo livro brasileiro com erro de português, né? Não. Pois é irritante, é irritante. O leitor, você perde a credibilidade na hora, entendeu? Sim. Frases feias, frases sem ritmo, um texto truncado, né? Não, acho que tudo tem que ter ritmo, tem que ter leveza, né? Eu sou super fã do Santos Dumont na filosofia dele de trabalho. Né? Santos Dumont era um sujeito pequeno, ele tinha um pouco mais de 1,50 m de altura, ele era muito magro e muito singelo, né? E ele aplicava isso nas invenções dele que davam muito certo. Ele falava, tudo tem que ser simples, leve e singelo. E eu acho que literatura também tem que ser assim. Tem que ser simples, leve e singelo. Eu não estou aqui para complicar a vida de ninguém. Né? Não, Sabe, claro. eu não quero que ninguém vá ler o meu livro como se fosse ler um Ulisses do James Joyce, entendeu? Não vai. Você vai ficar de saco cheio, você vai ler meia página por dia, vai ler durante 3 anos. Eu quero que você leia o meu livro com prazer,
rindo, Sim, né? sim, sim. Então, então E, eu sou super fã de Santos Dumont, isso. Leveza, simplicidade e pronto. bom, então aí você está falando assim, uma coisa que pegou. Então você não é fã de Euclides da Cunha, porque Eu a nunca li os linguagem dele Sertões, nunca li, é eu verdade. sempre ouvi falar mal, sempre ouvi falar mal. As pessoas dizem, ah, é super chato, super difícil. Se você quiser ler Canudos, é melhor ler o Vargas Llosa. É, mas eu acho, olha, eu sou suspeita para falar, né? Porque literatura brasileira é o que eu gosto, mas realmente é uma linguagem truncada. Essa linguagem que você falou não é uma linguagem fluida, não. Mas eu acho que é essencial a gente ler os sertões, porque aí a gente vai ter o posicionamento do Euclides, né? Não, Diante. prometo a você que vou ler um dia. Aliás, os Sertões, vem cá, me corrija se eu estiver errado. É, um dos mais belos sambas enredo da história é Os Sertões, não é? Isso. Os jagunços Do lutaram até o Até o final. final, Nossa, é muito defendendo lindo. o Cano, é do seu É Edeor de muito lindo, né? Paula. E é de quando? Eu fiz uma. 75? Ele, 76? ele ganhou em 75 para o Carnaval de 76. Ah, é lindo, esse samba é lindo. Eu fiz uma live com as filhas dele, foi assim muito Ah, emocionante, porque ele faleceu ano compositor? passado. Ele faleceu ano passado. Ah, Então, as filhas fizeram uma live. Quarta-feira teve um lançamento sobre a vida dele, um ah, filme sobre a vida, né? que Então, legal. assim, todo mundo que gosta de carnaval vai falar dos sertões do senhor Edu de Paula. E ele fez sozinho. O samba ele Que fez sozinho. lindo. Mas porque hoje em dia tem quase 20 compositores, cada. Exatamente, 11, por aí, enfim. Olha, agora falando para você, falando de livro difícil, né? Olha só, eu estou lendo isso aqui agora. Dá para ver daí? Sim, Gilberto Freire. É o Ordem e Progresso de Gilberto Freire. São 1.200 páginas. Como Casa Grande Senzala, é um livro maravilhoso e fundamental para quem gosta de história do Brasil, para quem gosta de entender o Brasil. Agora, tem um problema. Gilberto Freire escreve mal. É chato de ler. É chato. Porque é uma linguagem sociológica dos anos 30. Uhum. Então é chato de ler. Mas, quando você consegue ultrapassar a chatice e você capta a informação, é lindo, maravilhoso. Aí você fica deslumbrado com a percepção que ele tinha do Brasil. Né? Eu já li Sobrados e Mucambos, né? Enfim, o clássico do Freire. Mas realmente eu fico assim, porque na verdade os sertões, assim, quando eu mencionei no clube, porque o que que é o clube, né? É uma forma de falar de literatura, só que um pouquinho mais leve, né? Que é através do samba enredo, ou samba de enredo, que eu gosto mais de falar samba de enredo. Então, eu encontrei esse viés, né, de falar sobre literatura e autores que talvez não sejam muito conhecidos, né, da maioria, mas de uma forma leve. Né? Então, eu pego um enredo, pego um samba, a sinopse, a gente lê, e aí eu faço a ponte com o livro. Assim foi com Cafeína. Eu peguei o Império da Tijuca, 2019, peguei a sinopse, peguei a letra e fiz um paralelo com o seu livro, né? Pegando trechos do seu livro, escaneando, mandando para os membros, eles liam, e aí a gente conversava, e aí teve um sorteio depois, enfim, que aí ganharam o seu livro e tudo mais. Mas essa que é a minha intenção, porque realmente eu acho que a gente tem que valorizar muito a literatura do nosso país. Eu acho que é uma coisa que às vezes fica esquecida, né? Então, a gente já estudou João do Rio, Lima Barreto, que já foram enredos, né? E, enfim, e aí a gente viaja com eles e a literatura é sempre fascinante porque ela sempre dá a dimensão do real, né? Porque, assim, da atualidade, né? Então, enfim, igual o seu livro. Mas vamos voltar a falar de cafeína, Não, só para porque completar, eu acho que você faz a coisa certa. Se você tenta falar de literatura através do carnaval, porque as pessoas adoram carnaval, adoram escola de samba, eu acho que é a coisa certa. Eu sempre sigo o exemplo de La Fontaine, o,
que escrevia as fábulas, né? Aqui na França, no século XVIII. La Fontaine dizia: sem diversão não há educação. Né? Então, se você não atrair a pessoa através do divertido, você não consegue educar. Fica uma coisa muito séria, fica uma coisa muito chata, né? Então, acho que você, parabéns, acho que você está fazendo a coisa certa de falar de literatura através do carnaval, porque o carnaval todo mundo gosta, né? E carnaval é cultura também, apesar de Com ter certeza. pessoas que não gostem de carnaval e não achem isso, né? Mas eu fico imaginando mesmo uma adolescente lendo Os Sertões, né? Deve ser, para eles, deve ser complicado mesmo, né? Ainda mais hoje, né? Eu confesso a você que eu vou começar pela Guerra do Fim do Mundo, aí depois eu vou tentar ler Os Sertões. Começa Os Sertões assim, já na luta, sabe? Quando ele fala da luta, e depois você vai até o início. Bom, você já me explicou a questão do Tino, porquê do Tino. E aí você entrou já no Santos Dumont e dizendo que ele... Santos Dumont é um personagem que está no livro, né? E assim como o pintor francês também, o Toulouse, né? Que também está no livro, mas você só vai saber que é ele no final, né? Você só vai saber que é ele no final. Mas, já que você entrou na seara da literatura, e eu tinha falado para você que eu vi no seu livro o João do Rio, né? E eu vou dizer a parte que eu vi o João do Rio, que foi a questão de catar o café na lata de lixo. Quando o Tino, né, ele começa a fazer essa empreitada dele de catar o café. Olha, eu vou ser bem honesta, eu fiquei muito impressionada. Eu não sabia que isso acontecia mesmo. E eu vi o João do Rio porque o João do Rio tem uma crônica chamada As Profissões, Pequenas Profissões, desculpe. E ele fala das pessoas aqui no Brasil que catam ratos para sobreviver, que catam ratos e entregam nos restaurantes para o restaurante chique fazer como coelho. Gente. E é fantástico. Eu adoro Pequenas Profissões, né? Porque tá na alma encantadora das ruas, né? E aí, logo que eu vi eu li essa cena, eu falei, caraca, tem muito do João do Rio. Aí veio logo Pequenas Profissões, né? E é isso, você coloca isso, eu fiquei espantadíssima. Realmente acontecia isso, Maurício? Sim. Eu não me lembro do João do Rio assim nesse aspecto, não tinha feito essa referência, mas os trapeiros, né, que eram os catadores de lixo aqui de Paris, no século XIX faziam isso. Eles coletavam nas lixeiras tudo que era possível de reciclar ou de comer. Né? A ideia era essa, procurar alguma coisa para comer ou para vender para reciclagem. E os porteiros dos prédios cobravam R$ 1 por lata. Não era de graça também. Você ia catar coisa para comer lata do lixo, tinha que pagar R$ 1 para ter direito a ter acesso à lata do lixo que o porteiro do prédio cobrava, né? Porque aqui em Paris é muito comum o porteiro de prédio que mora no prédio, né? Agora está um pouco começando a desaparecer essa profissão, mas a profissão do porteiro que mora no prédio era muito tradicional aqui em Paris. É o chamado concierge. Eles geralmente têm um apartamento no térreo que é deles, e ele toma conta das latas do lixo, porque ele bota as latas do lixo do lado de fora do prédio para serem recolhidas, né? E no século XIX, então, os malandros passavam para ir buscar a comida na lata do lixo e ele cobrava. O porteiro cobrava. Então isso é verdade. O Tino entra nessa. E você coloca isso no livro, né? Como é que essa reflexão, né? Nossa, o café que eu catei eu posso estar tomando agora, né? O café que do pó veio e ao pó voltará. Nossa, olha, eu vou ser bem honesto, foi uma passagem assim que eu fiquei, nossa senhora.
E aí por isso que eu fiz a relação com o João do Rio, porque imagina você estar num restaurante chique achando que está comendo coelho e você está comendo rato, né? Ou, Gente, ou então gato, né? é, 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 Mas era, as pessoas tinham que se virar de alguma forma, né? Tinham que, né, João do Rio, sobreviver. João do Rio que foi o nosso Oscar Wilde, né? Era. Exatamente. E fala do Rio de Janeiro nessa época da Belle Époque, né? É, é, Da revitalização da cidade, Pereira Passos, essa coisa toda. é. E também é um autor que deve ser lido também para entender um pouco Com do Rio de certeza, com Janeiro, um pouco do certeza. É, Brasil. dessa época. É. O Machado, o Lima Barreto e o João do Rio, para mim, é a trilogia do Rio do início do século. Pois é, É você falou importantíssimo. sobre o Lima, que você era fã do Lima Barreto, né? Eu também sou fã dele, sou Com muito fã, certeza. sou muito fã do Lima. Principalmente nessa questão que você coloca também aqui no Café, na questão da República. Também me veio muito Lima Barreto, Sim, sim, sim. quando você fala do Deodoro, É, né? sempre muito crítico, né? Sim, sim. E você associou isso ao Lima ou não? Ou foi uma coisa que veio, ou foi uma coisa que está na história, e aí você colocou? Não, isso eu associei muito com Eduardo Prado. Eduardo Prado, que era sobrinho, na verdade era tio do Paulo Prado. Sabe o Paulo Prado do Raízes do Brasil? Não. Como chama o livro dele? Retrato do Brasil. Sim. É. Ele era sobrinho do Eduardo Prado. O Eduardo Prado era um monarquista da família Prado. A família Prado toda era republicana, mas o Eduardo era monarquista. Ele era riquíssimo, né? Era um intelectual que ficava entre São Paulo e Paris o tempo todo. E ele detestava os militares dos primeiros anos da República, o Deodoro e o Floriano. Então, ele escreveu vários livros naquela época, extremamente críticos, à ditadura do Floriano, sobretudo, né? E por conta disso, ele teve que sair do Brasil. Ele teve que vir morar na França, escondido, né? Fugindo da ditadura do Floriano Peixoto. Porque o Lima tem muito, o Triste Fim, ele fala muito nisso, né? Ele ataca muito a questão da República, né? Dos militares. Mas isso também tem uma questão pessoal do Lima, a questão do pai, enfim, uma questão de. Ele era um Aliás, personagem complicado, né? o Lima Barreto, ele é ele é aquele personagem que é complicado, que é misterioso, mas que é bom da De gente ler. ler. Olha, a Marisa Lima aí, nossa ouvinte, está dizendo que leu a história do Brasil nas ruas de Paris e agora está lendo Cafeína. Que bom, você está Sim. lendo na ordem certa, Marisa. Olha, a Marisa é participante, é nosso membro aqui do clube, e ela foi uma das que ganhou o Cafeína. Né? Ela foi sorteada e ela ganhou, mas ela, antes mesmo do Cafeína, ela já comprou o Brasil nas ruas Excelente. A de história do Paris. Brasil. É, E aí, ô Maurício, você fala dessa questão das mazelas de Paris. Porque a gente lê o livro e, assim, é como se fosse uma porrada, mas assim, olha, Paris não é aquilo tudo que a gente pensava, não. Sabe? Que o brasileiro pensava, né? Porque na época do Pereira Passos se espelhou muito em Paris, né? A gente tem essa coisa de se espelhar do que é fora, do que está fora. O melhor é o que está fora, não aqui. E Paris, por muitos anos, a França foi um modelo que foi seguido aqui pela nossa sociedade, enfim, principalmente nessa época da República. E aí no livro você desconstrói tudo, Com né? certeza. Porque a gente sempre usou Paris como farol da humanidade, né? A França. E eu faço essa desconstrução de Paris, porque, na verdade, na virada do século, em 1900, mais de metade da população de Paris vivia abaixo da linha de pobreza. Mais da metade da população da cidade vivia abaixo da linha de pobreza. Então, quando a gente fala em Belle Époque, é uma Belle Époque para quem tinha dinheiro.
Uhum. Era uma época muito bela para quem tinha dinheiro, porque a grande parte da população de Paris vivia na pobreza. E você pode ver, por exemplo, com o livro do Zola, o Germinal, por exemplo, que fala do movimento trabalhista na França, né, dos mineiros, mas a pobreza era muito grande. E tinha favela em Paris, né? Tinha Isso, uma favela isso, dentro de Paris, que era a favela isso. do Maquis. Aliás, hoje eu passei onde era a favela, hoje eu passei lá. Que é um bairro chiquérrimo hoje em dia. Eu pesquisei isso. É, E eu vi. Porque dá vontade disso, assim, você lê o livro e dá vontade de você pesquisar os locais e você vai falando isso, você vai lendo, você vai. O Google, né, ajuda a gente a fazer isso, né? você fez, você fez. Eu E, fico muito feliz quando as pessoas e fazem. É, eu fiz. E aí é realmente, né? Eu fiquei impressionado porque tem essa coisa mesmo. Parece com aqui a cidade do Rio de Janeiro, né? No início do século XX, né? Tinha uma favela dentro o- tinha um embelezamento da cidade. E aí, para embelezar o centro da cidade, expulsaram os pobres. E aí eles foram para os morros, né? E para os subúrbios, que aqui é o Morro da Providência hoje, né? Que era Morro da Favela, que muitos de Canudos também vieram morar no Morro da Providência, mas tem isso, a favela dentro da cidade, né? é, Dentro daquele bairro. E no livro você conta isso também. é. Agora, Essas Luzia, divisões. confirma para mim, a palavra favela vem de Canudos, né? Isso é uma vegetação. Hum, É uma interessante vegetação isso, que né? tinha lá. Então, porque o governo, né, prometeu que iria, para quem combatesse na guerra e voltasse, uma casa, né, uma moradia. Só que isso não foi feito, né? Ah, é, Para é, variar, né? é. E aí muitos foram para onde é o Morro da Providência hoje, e era o Morro da Favela. Deram um nome. Então, a Providência tem muito imigrante, tinha, né? Imigrantes, negros e nordestinos, por conta do Canudos. Ah, tá, tá. Então, era a minha família é da região da saúde, né? E então, a parte de pai, que é imigrante, então eles moravam, até hoje tem a rua Ladeira do Barroso, que vai dar na Providência. Então Hum, era uma rua toda de imigrantes, espanhol, italiano, portugueses, e aqui no centro do tá. Rio, né? Perto do Cais do Valongo. Isso. Que, aliás, no Globo de hoje está dizendo que é uma zona super cotada agora, né? Saúde, Gamboa, Tá, ali, aquela região toda ali. isso. É, Valorizou muito. que bom, que bom. Valorizou muito. É, é. Mas, enfim, eu gostei dessa de você desconstruir Paris, né? Aos olhos dos brasileiros, né? Porque e eu acho que também aos olhos do Tino, né? Eu não sei se eu fico me perguntando se Tino tinha esse ideal assim quando ele foi para Paris, né? Porque ele vai É, fugido, né? é, Então é. eu não sei se eu acho que desconstrói também para ele, porque ele é muito saudosista, né? Sim, ele tinha uma modéstia, né? Ele não tinha ambição nenhuma de morar na França, né? Desde o começo é uma surpresa para ele quando o padre conta para ele a história, né? O que vai acontecendo. Vamos dar spoiler, mas É. é, você lembra que quando ele tem uma referência da França interessante, porque quando ele chega a primeira vez em Paris, que ele vê a Notre Dame, ele reconhece a Notre Dame. Né? Isso, imagina, estamos em 1888, sem fotografia nos jornais, nada disso. Mas ele reconhece a Notre Dame pelas ilustrações do Corcunda de Notre Dame, do livro que ele leu na infância. Né? Ele fala, essa é a Catedral de Notre Dame. Que pena que eu estou numa situação tão ruim, agora eu não posso nem aproveitar. Né? Que ele não vai dar uma de turista, obviamente.
Então a referência dele da França é literária, porque ele aprendeu a ler e escrever em francês com o padre. Isso que eu ia falar. Ele fala português com todo mundo, mas ele aprendeu a ler e escrever em francês com o padre, que valorizava muito isso. Então ele tinha toda uma referência francesa que vinha através da educação, que um padre francês dava para ele. Então acho que ele tinha uma coisa, digamos, idealizada, né? E que chega aqui ele vai descobrir que tem as latas do lixo que ele vai ter que usar para sobreviver, que ele vai trabalhar como operário, né? Que ele vai ver que a vida não é nada fácil, sobretudo na virada do século, né? Naquela época. Sim, sim. Vai tocar à noite, né? No Vai tocar à noite, restaurante, para no bar. sobreviver. Exatamente. E você coloca uma coisa muito legal, que é a questão da Orquestra dos Negros, né? Lá no Vale do Paraíba, que existia mesmo, e você coloca um instrumento que é bem brasileiro, né? A rabeca. A Né? Rabeca, né? Não teve dinheiro para comprar o violino, mas a rabeca, né? O padre Então, deu uma rabeca para ele, e isso existia de fato aqui, né, no Brasil, essa orquestra, e tem toda uma, assim, eu acho bacana porque os personagens, eles têm essa coisa, nossa, eu estou tocando aqui, mas eu poderia tocar, porque é proibido tocar a minha música, né? uhum, Eu é. toco, né, que são os batuques, né, dos O jongo, escravos. né? O jongo. Né? Isso. O jongo eles tocam na senzala, né? Mas ali no salão da fazenda, no solar, eles vão tocar música clássica que eles tocavam com instrumentos europeus mesmo, com violino, com viola, com rabeca. E essas bandas, chamadas bandas de pretos, que chamava, eram bandas, as grandes fazendas, cada fazenda tinha a sua. E quanto melhor a banda, maior o orgulho da fazenda de ter a sua banda de pretos, né? Aliás, eu sou muito grato ao músico de Vassouras que conhece bem a história das bandas, e a gente conversou, na época que eu estava escrevendo, a gente conversou por telefone, e ele me tirou algumas dúvidas eu tinha dúvidas sobre os instrumentos, né? E aí você tem que levar em conta que naquela época em Vassouras não faltava nada da Europa. Tudo chegava em Vassouras, porque eles tinham muito dinheiro. E tudo chegava em tropas de mulas, né, de caixeiros viajantes. Então, inclusive os instrumentos musicais. Então, você tinha companhias teatrais, companhias de ópera italianas, que vinham fazer turnê no Brasil e passavam por Vassouras. Você imagina isso? Se hoje em dia. Não, olha, é muito louco, né? Porque como o café deu dinheiro, né? Como o É, café, é, como realmente era ouro negro, né? é ouro negro. Né? É o Realmente ouro era. verde, né? Que a gente chama. É porque o café que o Brasil exporta até hoje é o café verde. Ah, Né? é? É, o café verde. Você, depois que ele é descascado, lavado, secado, ele fica verde. Por isso que chama ouro verde. Né? Ah, e aí, não chega aí para vocês ele como aqui? Não, é aqui que ele vai ser torrado. O Brasil exporta o café cru, o café verde. Entendi. Aquelas sacas imensas, aquelas arrobas de café, é tudo café verde. Né? E aí chega aqui você. Porque na verdade o café, quanto mais próximo do consumo você torra, melhor. Porque depois que você torrou, ele começa a perder os aromas essenciais. Entendeu? Então você tem que torrar, aí ele guarda os aromas ainda um pouco. Se você triturar ele para fazer o pó, aí ferrou. Aí você tem que passar logo. Né? Mas Isso, essa torre é feita nessa fábrica ainda do Barão? na torrefação. Não, a torrefação do Barão, o prédio, virou um centro cultural. Ah, Hoje em dia é um centro cultural, mas o prédio existe ainda. Agora, as torrefações aqui, hoje em dia, são em zonas industriais, são bem fora de Paris, não são aqui. Agora, em Paris, veja que coisa curiosa, que coisa charmosa. Você tem em cada bairro lojinhas de torrefação de café. Em que você vai lá, a mulher tem aquele saco escrito Café do Brasil, imenso, de café verde. Ela que é isso aqui, né? É igual esse aqui, né? É isso aí, esse símbolo aí, exatamente. Aquele saco de aquela arroba, ela mete a mão no saco, joga numa máquina de torrefação de café, uma máquina grande, e torra o café ali na hora, em frente a você. E você não tritura o café. Você leva o café para casa inteiro, o grão inteiro. Em casa você tem um moedorzinho de café. Ô Luzia, eu tô te falando de café especial.
né? Tô vendo. Tem todo um esquema de gourmet, café gourmet, de você levar o café em grão para casa e você só vai triturar na hora de você coar o café, de você passar o café, né? E aí, Geral, e aí é o que? Naquela balhate, né? É na balhate você faz na ou italiana, não? aquela É, é. é o chamado café, tem um nome específico agora que me esqueci. Mas enfim, é naquela maquininha, aquela panelinha de Aquela pressão. chaleirinha, né? Isso, Aquela italiana. italiana. É. Eu falei a marca que eu nem posso, eu acho que eu nem podia fazer, mas... Melhor você cobrar a comissão deles. É, Maurício, voltando ao cafeína, e quando você vai para, assim, o Tino vai para Paris e tudo, a gente tem a família do Barão, né, o núcleo da família do Barão, o núcleo do Tino com os amigos, né? E aí, nesse núcleo da família do Barão, a personagem Dodora, né? Dodora. Que é é Dodora, que é a filha do Barão, ela também ela meio que foge do patriarcado, né? Dessa coisa machista. Conta um pouco pra gente. Que ela tem um espelho muito na tia, né? Na tia que é É o frase, solteira, né? é a frase que você sabe que existiu mesmo, né? É uma frase que morava em Ah, é? Vassouras. O frase existiu. Ela morava em Vassouras e ela foi amante do Joaquim Nabuco. É a frase. E ela era riquíssima, Nossa. riquíssima. Eufrásia Teixeira Leite. Ela morava sozinha com a irmã em Paris. E o único homem na vida dela foi o Joaquim Nabuco, como amante, sempre. E ela realmente era uma mulher muito poderosa e ela servia de exemplo para Dodora que não estava afim de entrar no esquema patriarcal do pai, um barão, aquela coisa, bem machão, né? Enfim, então eu queria muito ter essa personagem forte, né? E que ela já representasse ali como jovenzinha uma espécie de momento de transformação mesmo da mulher, né? De sair desse Brasil patriarcal que é o Brasil do Casagrande Senzala, né? Que o Gilberto Freire fala muito disso. Quando a gente entra no século XX no Brasil, a gente entra na decadência do patriarcalismo. Né? A sociedade brasileira patriarcal ela começa a decadência dela a partir do período republicano. Você acha mesmo, Maurício? Eu acho que não. Acho que até Não, hoje nós somos. eu acho assim, Eu acho... eu só acho que é uma decadência muito lenta. Nossa, você vê que até um Né? absorvente aqui, entendeu? Pois é, É uma pois é. coisa que, né, é horrível, não pode, né? Não Mas, dá. Então, acho que essa sociedade, eu acho que está demorando. Acho que a não, decadência... eu acho que essa decadência, se a gente pensar como evolução social, toda evolução social ela é feita de altos e baixos, de um zigue-zague de frente para trás, de frente para trás. Né? A gente dá 3 passos para frente, 2 para trás, 3 para frente, 2 Aham. para trás. Então, o que a gente vive no Brasil hoje é o momento para trás. A gente está retrocedendo, vamos ver o que vai sobrar quando isso acabar, daqueles avanços que nós conseguimos antes. Sim, sim. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, enfim, assim, a Dodora é muito importante por conta disso. E aí você usou uma personagem que existiu mesmo, que agora você está falando que é a Eufrásia. Eu não sabia que ela tinha existido, para mim era ficção. Então, Vai lá na internet. Eufrásia é, Teixeira vou no, Leite. vou no Google. Vai lá. É, outra coisa, a injeção de cafeína foi verdade no Imperador? Sim, sim, sim. Cafeína era um remédio. Como cocaína também era um remédio, né? Uhum, E uhum. por isso a trilogia continua com cocaína, porque era um remédio. Né? A história. Não, Cafeína mas essa da injeção do Imperador, eu não sabia. Essa, foi quando ele estava em Milão, se não me engano. Ele estava passando mal, já foi no final da vida dele já. E o médico dele deu uma injeção de cafeína nele, que era uma coisa comum. A cafeína você podia comprar na farmácia como revitalizante, né? Para dar um boost, assim.
Entendi, entendi. Então ele tem. Bom, Maurício, eu acho que a gente não pode dar muito spoiler do livro, mas eu queria que você falasse sobre os outros livros que você. Eu vou mostrar aqui o Cafeína. Tá aí, Aqui, né? com Ele a tá capa todo. do. Eu não sei se você faz isso, mas eu marco todo o livro, assim. Eu coloco até Marco. orelhas. É. Tem Marco, gente que isso que não eu. gosta. Tem É gente o que não gosta, meu. não. Mas eu acho que é o meu diálogo com o livro. Sim, Quando, né, sim, quando eu volto a ver um livro antigo que está tudo marcado, rabiscado, anotado, sublinhado, eu falei assim, eu dialoguei muito com esse livro. Né? Eu sim, discuti verdade, com o autor, discordei, verdade. concordei, né? Sim, Complementei o que ele disse. Enfim, eu sim, acho que esse diálogo é interessante, quando fica registrado. sim, sim. Me conta um pouco, a gente está se aproximando do fim, sobre os seus. Você já falou sobre a cocaína, né? Você mencionou, sobre os livros que virão. E eu sei que tem alguma coisa do Villa-Lobos também, né? Sobre o Vila-Lobos vai Villa-Lobos. sair agora, se tudo correr bem, vai sair em março de 22. O livro chama Dentes de Crocodilo, e é um livro contemporâneo, não é um livro de história, mas é um livro que conta a história de um professor de música brasileiro em Paris, dando aula na Sorbonne, e ele é especialista em Villa-Lobos. Então, em paralelo à história ficcional do professor, você tem a história real do Villa-Lobos que ele vai contando. Né? E o Com, Villa-Lobos foi um compositor que valorizou muito, né? O nosso a país. música brasileira, sobretudo a Sim, música popular carioca, né? Ele sim, mesmo, que era um boêmio também no violão, então sim. E tá aí lá. vai ser Tá lá. lançado em 22, né? Em princípio, sim, está marcado para março de 22, o lançamento pela Leia Brasil, chama Dentes de Crocodilo, e não tem nada a ver com cafeína, não tem nada a ver com a trilogia, né? A trilogia é cafeína, cocaína e codeína, que E aí são. e você já está escrevendo ou não a trilogia? Tô escrevendo cocaína. Hoje mesmo de manhã já tô no capítulo 10 de cocaína. Né? Ele está avançando bem, está ficando engraçado. É o tipo do livro, assim como cafeína, que você tem que ler com a internet ligada. Porque tem Opa! mil coisinhas interessantes que você vai querer, pô, será que isso foi verdade? Será que essa pessoa existiu? Será que isso aconteceu mesmo? O livro é recheado dessas histórias da comunidade brasileira em Paris na década de 1920, que é uma década muito importante. Quem é que estava em Paris nessa época? Villa-Lobos, Tarsila, Oswald, Pixinguinha. Pixinguinha veio a Paris em 1922, passou 6 meses aqui, tocando com os Batutas, né? Sim. Durante 6 meses. Então, todos estão em cocaína, né? Estão nesse livro. E eu acho que vai ser bem interessante para quem curte história de checar na internet o que é verdade, o que não é. E tal. E assim, é um pouco de. Porque assim, o cafeína é assim, o final de cafeína é o gancho para o próximo, né? Já, A gente já, não pode falar, a gente não pode falar aqui para dar spoiler, mas já é, o- há uma virada aí, né? é, Há uma é, virada no livro para o é, próximo. a coerência da trilogia é sempre essa. A comunidade brasileira em Paris. Então você tem a comunidade brasileira em Paris na Belle Époque, que é o cafeína, a comunidade brasileira em Paris nos anos loucos, que é 1920, e a comunidade brasileira em Paris em 1960, durante a ditadura militar, que são os refugiados O- políticos. Né? E aí, na verdade, o livro se passa em 68, quando tem os distúrbios aqui em Paris. Né? E codeína, claro, era uma droga alucinógena da época, até hoje. Né? As pessoas tomam xarope para tosse para ficar doidona. Então, vai lá, é o codeína aos anos 60. Olha, a Ana Cossenza, nossa Falou ouvinte, que você, Maurício querido, muito bom te ouvir. Os dois livros são maravilhosos. a Ana é uma amiga minha da universidade, uma pessoa maravilhosa. Cosenza é sobrenome dela porque tem uma região da Itália, minha família é originária de Cosenza. Ah, é? A Ana é É, italiana é. também. A Ah, Cossenza dela é? é italiana também. Com certeza.
É, Maurício, para encerrar, eu queria que você. Quais são, primeiro, seu olhar de fora? Você que está em Paris há muitos anos, qual o seu olhar a respeito do Brasil? Ou o que você está vendo dos franceses olhando para o nosso país, né? Agora ou antes? E também eu queria que você citasse alguns autores ou dois autores brasileiros que você é fã. A gente já falou de alguns aqui, né? A gente já falou de Já, alguns, já, já. mas assim, que é aquele livro assim que você fala assim, eu não posso deixar de ter ou de ler esse autor, esse livro. Tá. É, a visão de fora que é muito triste, né? Às vezes eu prefiro nem tocar muito nesse assunto porque eu fico entre o triste e o irritado, né? De ver a situação no Brasil, não só a situação da crise sanitária, da pandemia, mas como ver como isso nada mais é do que a consequência de gente irresponsável, de gente absurda, de gente que não devia nem estar onde está, né? Então isso tudo me entristece muito. Eu já moro na Europa há 31 anos e tento ir ao Brasil pelo menos uma vez por ano, mas já há mais de 2 anos que eu não vou por causa da pandemia. Sim. E fico muito triste com tudo isso, por todo mundo, né? Pelo povo brasileiro de uma maneira geral, mas também pelos meus amigos, pela minha família, que está todo mundo aí sofrendo a mesma coisa, né? Os franceses, essa semana, tem 2 dias, acho que foi ontem, o Lula foi capa do Libération. O Libération é o jornal de esquerda mais importante da França. E quando eu digo jornal de esquerda, não é um jornal panfletário, não. É um jornal sério, tipo a Folha de São Paulo, só que ele tem um viés de esquerda. E o Lula foi capa do Libération ontem, e a manchete era Bolsonaro vai perder. Então, Deus queira. Deus queira. Pois é. Então essa é a visão. Os franceses gostam muito do Lula, né? Admiram muito o Lula. Os E franceses gostam dos brasileiros? Ou tem muito, muito. não, você tem que falar francês. Não, Não, se não, você não falar francês, eles não vão te atender, eles não vão gostar. não, Luzia, olha, eu morei 15 anos na Inglaterra. Quando eu me mudei da Inglaterra para a França, eu tive a sensação de que eu estava mudando para o Brasil. Porque na Inglaterra, você ser brasileiro, mexicano ou colombiano não faz a menor diferença para eles. Você não passa de um sul-americano, né? Aqui na França, ser brasileiro faz diferença. Eles têm um lugar especial para o brasileiro no coração do francês. Então, aqui, o francês sabe quem é o Chico Buarque. O francês médio, inteligente, sabe quem é o Lula. O francês médio, inteligente, já ouviu falar do Movimento Sem Terra. Né? E lá na Inglaterra, onde eu morava, não. Lá no Brasil não faz muita diferença ser brasileiro, mexicano, colombiano. Não. Então, não, o Brasil é muito que na França. Agora, é verdade que uma vez que começou o governo Bolsonaro e uma vez que começaram os absurdos do governo Bolsonaro, inclusive as ofensas pessoais que ele fez à mulher do presidente francês, Sim. Aí o governo francês ignora o governo brasileiro. Ignora. Não, mas ignore o governo, mas não os brasileiros. Mas não o povo. Não o povo e a cultura. Então, diplomaticamente falando, o problema agora, existe um certo afastamento diplomático entre os dois países. Mas o Brasil continua a ser o queridinho da América Latina para os franceses, com certeza. Eles adoram o Brasil. O Paulo Resutti entrou agora, um beijo, Paulo Resutti. A Ana Cossenza disse que a família dela também é de Cossenza, que a família dela também Descobriram-se parentes agora. Olha, o Paulo Resutti, que orgulho, hein? Paulo Resutti na nossa live. Não é? Pena que ele entrou no finalzinho da live. Mas faltou uma pergunta para você responder, que é sobre o livro, que eu falei sobre o autor, que você... Não, esse autor tem que estar na minha cabeceira. Ou isso fica difícil para você? Não, de modo algum. Literatura brasileira, para mim, hoje em dia, preferidos... Não, clássicos é Machado. Não tem, para mim não tem saída, Machado. E dos contemporâneos, eu gosto muito do Bernardo Carvalho.
Dos contemporâneos, eu acho que é o único autor que eu leio tudo que ele escreve, eu leio, eu gosto muito do Bernardo Carvalho. Olha, mas Você deve lembrar do le, Nove Noites, que foi o primeiro livro dele que fez grande sucesso e tal. eu acho, olha, leia os sertões. Vou A ler os... dica, leia os sertões. Você... Não, não, olha, não, na verdade, para mim, assim, leia todos os clássicos que você puder brasileiro. Lima, João do Rio. Você Com está falando do certeza. positivismo, né? Você falou É, sobre o é. positivismo e o João do Rio, ele tem o livro que fala as religiões do Rio, que fala sobre o positivismo. Tem um capítulo só sobre o positivismo. Ótimo, ótimo. Então, então assim, Agora, eu tenho que comprar essas coisas quando eu vou ao Brasil, porque aqui o acesso é muito difícil a é isso esses que eu ia livros. perguntar. É difícil? É difícil? Muito, muito. E o mais triste é que o Itamaraty tinha bibliotecas em embaixadas no mundo inteiro, né? E aí, aos poucos, foram fechando, fechando, fechando. A última biblioteca do Itamaraty no exterior era da Embaixada da França. Uma biblioteca riquíssima, que já tem uns 3 anos agora, foi fechada por falta de recursos. Então eu já não tenho mais acesso a essas coisas, fica muito mais difícil para mim. Tem que ir ao Brasil comprar na Biblioteca Nacional para pegar livros que às vezes estão fora de catálogo, né? É bem mais complicado. Bom, tem um aqui que fala: Maurício sempre foi essa pessoa incrível e admirável, não do Cunha. Grande amigo de escola tijucano como eu. Você é da Zona Norte? Você é da Tijuca? Eu sou da Penha. Ah, perto da minha casa. Eu sou Nossa, do da Penha. subúrbio. Você é do subúrbio, Eu então. morei na Tijuca depois, quando eu era criança, mas eu nasci na Penha, me criei na Penha. Minha família toda mora na Penha até hoje. Ah, que bacana, que legal. Pertinho É, aqui do meu bairro. É suburbano, então. Só podia ser sou da suburbano, só Penha, assim. A sou gente... da Penha e sou cacique de Ramos. Jura? Ah, é. Sócio do Olaria. Beleza, beleza. Maurício, assim, foi um prazer entrevistar você. Se eu pudesse, eu ficava aqui falando com O você. prazer foi todo meu, Luzia. Você é muito gente boa, assim. Que Eu isso. fiquei, assim, quando eu vi a entrevista com o Resulti, eu já tinha lido o livro, eu falei assim, eu vou tentar o contato desse escritor para falar sobre cafeína com a gente, Ah, com o ah. clube. Tá falando o Ricardo falando Da Imperatriz. Imperatriz Imperatriz. Leopoldinense. E aí, assim, você me recebeu, você na hora topou, enfim. Não, adoro, adoro. Se é para falar de literatura, pode contar comigo, que eu estou dentro. Não, Agora, eu Luzia, quero te agradecer, quero pedir desculpa que eu não li Os Sertões ainda, mas eu prometo a você que eu vou ler. não, tá perdoado você e muitos brasileiros, né? Isso aí não é. Enfim, mas se você já gosta de Lima Barreto, para mim já é Ótimo. assim. Não, gosto. Agora, perguntar uma coisa para você, eu não entendi ainda, eu pesquisei, mas não compreendi. Você é formado em literatura, em letras? Sim, eu sou formada em letras, minha Aham. graduação em letras, português, literaturas. E aí depois eu fiz uma especialização em literatura brasileira pela UERJ. Ah, tá, ótimo. E aí, na minha especialização, é, o tema era Rio de Janeiro. Então nós viemos assim estudando, nós estudávamos todos os autores que falavam sobre o Rio de Janeiro na literatura, sobre a Uhum. cidade do Rio de Janeiro. Ah, Então veio excelente. desde, então assim, Por isso foi Lima uma Barreto é tão importante para você. exatamente. E eu gosto muito do Lima Barreto. Muito mesmo, muito. Assim como a Clarice Lispector, gosto muito. A minha monografia final foi sobre a Clarice Lispector, porque a UERJ, eu falo que para mim valeu como mestrado, assim, né? Uhum. Doutorado, porque nós tínhamos que fazer monografias a cada 6 meses. Hum, Então você escolhia um autor que você queria trabalhar e aí você falava sobre aquele autor.
Ah, ótimo. Esse era a nossa prova, né? E aí ia para orientador, enfim, né? Uhum. E aí eu falei sobre o José de Alencar, que eu gosto também muito do José de Alencar, por incrível que pareça, tem muita gente que me picha porque eu gosto do José de Alencar. Ah, Não, porque ele era escravocrata, não é é, possível. Mas a gente tem que olhar os dois lados também, né? Tem um é. porquê também, né? Eu adoro muito a história dele, da família dele, da avó dele, né? A Bárbara de Alencar. Não sei se você conhece a história Não, dela. não. Não, que participou da Revolução Pernambucana de 17. E ela é uma pessoa Ah, muito personagem, assim, histórico muito bacana, assim, se quem puder hum. escrever sobre ela, assim, vai ser bem legal. Vou E pesquisar no aí, Google. ela é uma pessoa muito influente. A família dele foi muito influente, né, do Alencar, até hoje é influente, né? E aí, no final, eu decidi escrever sobre a Clarice Lispector, que é uma escritora que também eu gosto muito, mas aí é um olhar mais psicológico, uma coisa mais intimista e tudo. E essa é a minha formação. E fora, Uhum. enfim, os outros cursos que eu E fiz pela fora a tua paixão pelo vida. carnaval e pelas escolas de samba, que é ótimo mesmo. Exatamente. É, E aí, por que não associar a literatura à escola de samba, né? com Por que não? Todo certeza, mundo com associa, certeza. associa a história, né? É, Mas eu falo, não, literatura tem um a mais. Além de ter é. história, tem figurino, tem um monte de coisa que Nossa, tá nossa. na... O desfile das escolas de samba é realmente a nossa ópera, é fantástico, a nossa ópera popular. Eu acho Isso. maravilhoso. E não vejo a hora da história do Brasil nas ruas de Paris virar enredo. Por quê? Não é? Porque quantos carros alegóricos são? 7? Não, já são seis, se eu não me 6? Então, engano. tem 7 Seis, se eu não me personagens no engano. livro, um carro Ricardo, me alegórico para ajuda cada se um. você tiver aí. Se você tiver. Eu Né? acho que é super. Bom, É. como eu associei cafeína ao enredo da Império da Tijuca, né? Como não? Por Ó, que o não? Ricardo corrigiu aí, 5. São 5 carros São alegóricos. cinco. Cinco. Obrigada, Então, é Santos Ricardo. Dumont, Dom Pedro II, Villa-Lobos, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Pronto, tá aí. Um carro para cada Pronto. um, faz um desfile. Maurício, olha, mais uma vez te Bom, agradeço por você ter participado aqui desse papo descontraído, nem um pouco rebuscado, nem um não, não, pouco. não. Não, não, não. E eu vou mostrar mais uma vez aqui o Cafeína, que é o livro o mais novo, né, Maurício? É o seu mais novo, né? Dente de Crocodilo vai sair em março do ano que vem, é o próximo. Ah, viu, Ricardo, tá vendo? Eu tava certa, Ricardo. São seis 6 carros carros, ó. alegóricos. São seis carros. Comprem Cafeína, vocês não vão se arrepender, porque é uma leitura muito fácil, muito fluida e está nas melhores casas do ramo literário. E eu tô aguardando, eu quero saber o que vai sair primeiro. Vai ser o Cocaína ou vai ser o Vila Lobos? Eu acho que vai ser o Vila Lobos, né? Dente de Crocodilo, com Villa-Lobos, março do ano que Vila vem. Lobos. Março de 22, pela editora Leia Brasil. Isso. E aí você vai fazer o lançamento simultâneo aí e aqui ou não? Ou não pensou Se nisso tudo ainda? correr bem, a pandemia permitindo, eu espero estar no Brasil, fazer presencial no Brasil. Vamos ver, Oba, né? Pois é, oba, pois é. Seria o que bom. melhor, né? Pois é. Então é isso, Maurício. Mais uma vez, obrigada. Assistiu também, né? O pessoal que assistiu foi Isso, super carinhoso. exatamente, Muito obrigado. exatamente. Paulo Resulti, obrigada pela sua audiência aqui Ó, conosco. ó, ó. Enfim, é um prazer e tomara que voltemos a falar mais vezes aqui Com no certeza, Literai querido. também, Estou à sua Maurício. disposição. Muito obrigada. Boa noite para você aí em Obrigado. Paris e até breve. Um Tá bom. beijo. Boa tarde para todos. Um Beijo. beijo. Tchau. Obrigada. Tchau.